que o nosso patamar ainda é muito abaixo deles. Por mais que o Flamengo esteja em outro patamar na América do Sul, na Europa o Flamengo seria assim, ó, Série B de orçamento. Mas vamos ver como é que foi a chegada do Pedro ao Brasil. Olá, amigos ligados no Sport TV. Hoje, mais cedo, aqui no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, desembarcou o atacante Pedro, jogador de 22 anos, que está muito próximo de ser o novo reforço do Flamengo para a temporada. O Pedro, que foi vendido para a Fiorentina, do Fluminense, por 11 milhões de euros, mas lá no futebol italiano ele jogou pouco, partidas todas saindo do banco, jogou apenas 59 minutos ao todo, né, aquele tempo que ele fica dentro do campo, e não marcou nenhum gol. O Pedro está aqui no Rio de Janeiro agora, foi recebido pelos pais, pela irmã, por todo o staff do Flamengo. Hoje ele vai fazer exames médicos e, se for aprovado, vai assinar contrato de empréstimo com o Flamengo por 1 ano. E aqui no desembarque, o Pedro conversou rapidamente com a gente. A gente sente saudade do Rio de Janeiro, né? Tem a oportunidade única de jogar no Flamengo e falta esses detalhes que eu falei e vamos fechar aí para dar tudo certo. Além do Pedro, o Flamengo está correndo atrás aí de outros reforços. O volante Thiago Maia, que pertence ao Lille, deve assinar contrato de empréstimo com o Flamengo por 1 ano. Tá tudo certo entre as partes e ele é esperado até o fim da semana aqui no Rio de Janeiro para dar aí seguimento às negociações. A novela Gabigol, Inter de Milão e Flamengo. Inter de Milão e Flamengo estão se A esperança é que haja aí um desfecho positivo para os próximos dias. E sobre o atacante Michael, ele está treinando já lá no CT Ninho do Urubu, mas não foi anunciado de forma oficial pelo Flamengo, porque há ainda algumas pendências na transação do jogador. O Goianésia, clube lá do Goiás, tem 5%, né, dos direitos econômicos do Michael, está querendo receber o dinheiro agora. Ainda há uma negociação com o Goiás, com o Flamengo, e até resolver isso, o Flamengo não vai anunciar o atacante de forma oficial. Bem, pessoal, o Flamengo estreia amanhã no Campeonato Carioca contra o Macaé, só com jogadores ali do Sub-20, Sub-23, porque o elenco profissional só vai se reapresentar no fim do mês. Um abraço. Valeu, Léo Ramauak. Muita gente perguntando, inclusive na hashtag Seleção Sport TV, sobre se o Grupo Globo vai transmitir os jogos do Flamengo no estadual. Por enquanto, não. Já já eu explico essa história para vocês com a versão do Flamengo e a versão do Grupo Globo, daqui a pouquinho. Falar um pouco mais do Pedro. Amigos, na prática, o Pedro tem uma grande temporada no futebol profissional, né? Em 2016, garoto, ele fez 4 jogos no Fluminense, um só como titular, ou seja, era o comecinho do Pedro. Ele estreava ali como uma opção ao Fred. Aí no ano seguinte, ele já joga mais, 13 jogos como titular, 7 gols, né? Ele era reserva do Henrique Dourado, acho que para um reserva é um número interessante. E o espetacular. Né? Sim, e para um reserva é um número interessante, né? 7 gols em 13 jogos como titular. Aí 18, 40 jogos, 40 como titular, 19 gols. Ele era o artilheiro do campeonato quando foi convocado pelo Tite, se machucou, não pôde jogar na seleção. E estava jogando números à parte. Você viu o Pedro jogar e falava, caramba... Ele é bolão, André. Eu a posso seleção quebrar tem... a cara. Ele estava um bolão de fato nessa época. Não, assim, tem recurso, é grande, sai da área, não é estático, tabela, cabeceia, tem coragem, de pouca idade, meio gol por jogo. É muita... Eu não quero gorar o Pedro, não. Mas não, nem eu. Quantas vezes você não viu surgir jogador... Por exemplo, lembra do Fernando Baiano? Que surge, jogou com o Ricardinho. Surge marcando 5 gols no jogo de Libertadores e parecia que ele ia ser o Cerro, né? Ser o Portenho. Parecia, foi artilheiro da Libertadores, inclusive. Parecia que ele ia ser o novo 9 da seleção brasileira. Fernando Baiano, não balança vingou. O coração da gente, era a música não vingou. Do Flamengo. Eu acho que o Pedro tem muito potencial, mas eu prefiro esperar um pouquinho mais. Ele é muito técnico. Ele tem assistência de Mas quantos jogadores você não viu também despontar? Não, sem dúvida. Não a gente pode quebrar a cara. Agora, a minha expectativa, a largada, é a melhor possível. A largada é muito boa. Eu não levo em conta a passagem na Fiorentina. A minha memória é o que ele... mas aí é novembro e em janeiro ele está no Brasil. Ele não foi testado, ele passou de passagem. Você concorda que o Pedro ainda é uma aposta, assim, especialmente uma aposta de um grande jogador? E eu queria saber de vocês se a lesão, ligamento cruzado anterior... Eu não entendo disso. Quantos mesmo, Pedro? De cruzado, 3. Mas mais 2 que não foram cruzados. Boa pergunta. Se essa lesão pode, enfim, influenciar
Ou limitar? Eu acho que pela Limitar. temporada 2019 dele, ele teve até problemas de lesão muscular, aí eu não sei se diretamente por conta da lesão no joelho, mas ele custou a engrenar, ele não estava claramente Eu, por exemplo, no só mesmo não estou nível. jogando na NBA por causa de uma lesão de ligamento cruzado anterior, senão estava agora jogando ao lado do LeBron. No Eu Lakers. acho que interfere muito mais na questão muscular, porque o trabalho para você retornar é um trabalho muito bem feito, de propriocepção, enfim, vários trabalhos, para ele readquirir a confiança de alguns movimentos, até o meu foi por trauma. Então, para eu me recuperar é mais simples, porque não teve nenhum movimento que eu fizesse que pudesse me causar um dano psicológico se eu fizesse movimento. O Pedro foi torção, ele botou o pé, então, de repente, alguns movimentos ele possa ter receio por isso. Mas depois o problema é mais muscular. Para percepção, quando o Pedrinho fala, porque também tem essa lesão, é verdade. o equilíbrio do corpo, né? Você Isso, se equilibrar e não sofrer lesões por falta de equilíbrio. E como a ruptura do ligamento foi por torção, ele botou o pé e girou, então pode ter um processo ainda que eu acho que nesse momento já está superado. A questão é muscular, mas existe ainda o tempo de recuperação. Uns demoram um pouco mais, outros um pouco menos. Agora, individualmente falando dele, apesar dele ter uma característica bem específica de jogar ali naquele corredor central, eu concordo plenamente com o Villani. Eu acho ele um cara muito diferente tecnicamente. Apesar dele ser um jogador que joga nesse corredor central, ele descola bastante. Ele é um cara que, numa função que o Klopp usa o Firmino no Liverpool, ele se adapta muito bem. Jogador que sai, sabe dominar, sabe jogar. Agora, tem um ponto nessa questão de grandes jogadores que eu vou lá atrás na entrevista do Jesus, que ele estava em Portugal, quando ele falou o maior adversário do Flamengo na temporada de 2020 vai ser o próprio Flamengo. E essas contratações eu acho, eu vejo dois aspectos. Primeiro, para equilibrar mais o elenco, né? Porque existia uma diferença do titular para os reservas, como o próprio Liverpool a gente percebeu a diferença. Você equilibra o elenco, bota pelo menos mais próximo dos titulares, e como o Jorge Jesus disse que o maior adversário é o próprio Flamengo, e ele utilizou os jogadores de titulares muitas vezes sem fazer aquela mesclada, botar o time misto, reservar, justamente porque ele não tinha, eu acho, para manter o mesmo nível de jogo, ele não tinha esses jogadores no banco. E também para agora o pessoal que está em cima, que precisa, que já está com moral, né, Ricardo? Já está campeão de tudo, né? todo mundo melhor. Barriga cheia. Aí eles começam a botar os caras aqui embaixo mais próximos dele. Porque se esses caras aqui sentarem na cadeira e falar eu sou dono, Isso é comum, aí você né? tem o Pedro, aí você tem o Pedro Rocha, aí você tem o Michael, você começa a empurrar esses caras de cima. Senão os caras de cima, quando estão absoluto... Quando o cara está com a barriga cheia, porque é difícil chegar no topo, lógico, você tem que trabalhar muito, o Flamengo fez muito bem o ano passado. Mas é muito mais difícil se manter nele. Foco de desempenho, a cobrança em relação ao desempenho, o Flamengo esse ano, ele vai ser cobrado novamente pelo desempenho, e o desempenho de referência é o do ano passado. É um nível mais alto, né? E ele vai ser o foco dos adversários, porque é o time a ser batido, né, nessa temporada. Ele vai ter a exigência do torcedor, porque o torcedor vai exigir o que o mínimo é a produtividade do ano passado. Não vou dizer nem resultado, eu estou falando em produtividade do ano passado dos jogadores. Isso a imprensa também, né, não tenha dúvida nenhuma. E aí vem o questionamento interno. Tem duas questões. A primeira, como os jogadores vão reagir a isso, né? Porque é o desempenho, é a postura. Como o treinador vai reagir a isso? Isso também é um ponto, porque o treinador ele tem que reagir ao momento dele, que o Jesus fez um trabalho ótimo ano passado e elogiado com toda a razão. Mas e como que ele vai conduzir essa turma? Com toda a experiência dele. Não é um clube, é o Flamengo, é um clube grande. Né? Então esses jogadores que chegam... É duro, né? É no chicote para seguir rendendo ou é no carinho Essa questão. por quem já te deu tanto no ano... É um desafio. É uma encruzilhada. É um desafio. E esses jogadores que chegam para qualificar o elenco do Flamengo, ao mesmo tempo, serve para quê? Para não acomodar os que estão ali. Né? Tô aqui. Seja o Pedro, seja... Isso não é comparação, isso é a realidade. Né? E mesmo os jogadores que o ano passado já estavam. Vitinho, você pensa que o Vitinho, com o investimento que o Flamengo fez nele, você pensa que ele está contente? Ele ficou contente com a conquista, mas você acha que ele está satisfeito de ficar na reserva? Ele quer jogar. Se o Vitinho chegasse agora no Flamengo, fosse contratado agora, eu acho que o rendimento dele seria muito melhor. Por quê? Porque quando ele vem com aquele peso de ser o jogador mais caro, Que ele era a época a maior ele era o contratação jogador da mais história caro. do Hoje ele futebol não brasileiro. seria.
Aliás, outro bate-volta. Que o Vitinho Esse durou um é pouco muito mais. bom jogador. O Vitinho é muito bom jogador. É porque, às vezes, a torcida começa a criar um rótulo e todo mundo fica repetindo. Aí pegar aquele cara não joga nada, o cara vale milhões e não joga nada. O Vitinho é bom jogador, usa as duas pernas. O problema é que botaram um peso que, de repente, ele não estava capacitado para carregar. Fala pessoal, para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.